tal da inscrição ou do registro. E basicamente nós temos aqui dois grandes pontos para trabalhar. O primeiro deles é a respeito da natureza do registro. E o segundo ponto, que não está no Código Civil, mas está na lei que regula o registro, o RP, né, registro empresarial, é os atos de registro. Que é básico. Isso aqui também vocês estão cansados de saber. E cai, sim, o CESP gosta disso aqui demais. As duas naturezas do registro. Não vou me demorar muito, já vou colocar aqui para vocês. A primeira delas pode ser de natureza obrigatória, mais declaratória. Ou esse registro pode ser facultativo, mais constitutivo. O que é que isso aqui significa? Significa que o registro para determinadas atividades, ele é obrigatório, tá? Obrigatório. E ainda que não haja o registro, ou seja, ainda que haja uma irregularidade, a atividade empresarial estará caracterizada, tá? Então, quando o registro vem, ele apenas declara a atividade empresarial. Quais são essas atividades aqui? Em que o registro é obrigatório e declaratório? Sociedades empresárias urbanas, né? Tá assim, empresário e sociedades urbanas. Se o empresário não se inscreve, o empresário urbano não se inscreve no registro, qual é a consequência disso? Tem diferença aí. Hã? Ele fica irregular, tá? Mas focando no que eu quero falar aqui para vocês, a irregularidade dele documental, repito, não descaracteriza a atividade empresarial, tá? Não descaracteriza a atividade empresarial. Ele será, ainda assim, empresário. Será, ainda assim, empresário. Por quê? Porque o registro aqui, ele é apenas declaratório. Ou seja, ele declara uma situação que já existe no mundo dos fatos. Diferente daqui, ó. O registro constitutivo. O que é que isso significa? Significa que a atividade empresarial, assim caracterizada, somente surge com o registro. Ou seja, ela não surge a partir dos fatos, ela surge a partir do registro. A atividade empresarial, assim caracterizada, surge a partir do registro. Quais são as atividades aqui mencionadas pelo Código Civil? Exatamente. Sociedade e empresário rural e uma inovação de 2021, associações futebolísticas. Tá? Tá caindo também, viu? Por ser recente, está caindo com alguma frequência. Deixa eu só amarrar aqui. Ele tem a chamada... Isso. Ó, vamos lá. É porque também não seria o objeto dessa aula, por isso que eu não aprofundei muito, tá? Porque aqui hoje a gente está para ver sociedades, né? Mas, na primeira aula de Direito Empresarial, que é Teoria Geral da Empresa, há um debate sobre o conceito de empresa. Conceito de empresa. O que é a empresa? Será se é isso aqui? Será se é o aspecto físico? Será se a empresa é caracterizada pelos atos de empresa? Ou seja, se eu fizer determinada atividade, aquilo ali seria empresa. Ou se eu não fizer essa atividade, eu não vou ser empresa. Ou será se
o conceito de empresa está relacionado à organização dos fatores de produção. Então, o debate sobre os perfis de Askine é sobre o conceito de empresa. Aí a Lorena lembrou bem. O Askine, ele desenvolveu, então, a chamada teoria poliédrica da empresa em vários perfis. Perfil subjetivo, ou seja, pessoas que desempenham aquela atividade seriam empresários. Pessoas que não desempenham não são empresários. Perfil objetivo, ou seja, baseado nos atos de comércio, né, que era inclusive o Código Comercial antigo, né, que era o chamado direito comercial pelos atos de comércio. Então, se eu desenvolvo determinada atividade, aquilo ali é empresa. Se eu não desenvolvo, não é empresa. E o perfil funcional, que é o perfil baseado na organização dos fatores de produção, que foi adotado pelo Código Civil. Eu acho até que tem outro perfil, se eu não me engano, eu acho que são 4. Subjetivo, objetivo, corporativo, né? Reunião de pessoas. Então, será que essa empresa são os sócios? A reunião de pessoas? Então, ele debate isso. Um italiano chamado Askine. Só lembro do sobrenome. Como? Alberto, né? Pronto, é isso aí. Mas, para fins nossos, Código Civil, perfil funcional, que é o que importa. Por quê? Porque o Código Civil, lá no 9666, ele fala disso aqui, ó, da organização dos fatores de produção. Eu estava falando com vocês sobre isso daqui, sobre o registro facultativo e constitutivo do empresário rural e das associações. Vamos só ler o artigo para vocês colocarem aí. 971. Artigo 971. O empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode, veja, o pode, tá? Facultativo, observadas as formalidades, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis, caso em que, depois de inscrito, então veja, depois de inscrito, constitutivo, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Então, nesse 971, vocês grifam duas partes, o pode, mencionando, portanto, que é um registro facultativo, e grifam depois de inscrito, aduzindo que depois de inscrito significa natureza constitutiva. E o parágrafo único inserido pela Lei 14.193 de 2021 equipara a associação futebolística ao empresário rural. Então isso aqui cai, tá? Isso aqui cai. Natureza do registro. Então peguem isso daqui porque é importante, tá? Terceiro aspecto relacionado aqui ao registro são os atos. Quais são os atos de registro? São 3. Vamos lá, rapidinho, para a gente avançar esse ponto. Como? Averbação é uma subespécie. Matrícula, vou passar isso aqui para vocês não vão esquecer mais nunca. Matrícula, arquivamento e autenticação. A matrícula está relacionada a pessoas. Ou seja, ela se refere a pessoas, a profissionais, tá? Então, quando você vai ao RP buscar uma matrícula de um profissional, ou melhor dizendo, um registro de um profissional, vai ser feita uma matrícula. Que pessoas são essas? Leiloeiro, intérprete, administradores. O quê? Tradutores. Tá bom aqui, viu? Tá bom aqui. Apenas, o que eu quero que vocês gravem, que é o que eu gravei, e por isso que eu não esqueço, é que ele se refere a pessoas, tá? Matrícula está relacionada a pessoas. Pessoas são matriculadas, certo? Arquivamento está relacionado a atos constitutivos, tá? Atos constitutivos, que pode ser tripartido aqui em Constituição, ou melhor dizendo, atos contratuais. Atos contratuais, que pode ser Constituição, alteração
ou extinção. A averbação tá aqui, Liz, ó. A alteração. E a autenticação, por sua vez, está relacionada a livros. A livros. Então, peguem isso daqui, ó. Pessoas são matriculadas, atos contratuais são arquivados e livros são autenticados. Tá? Repito, isso aqui cai. Bobagem que não dá para errar. Ah, o leiloeiro, ele é matriculado, ele é arquivado ou ele é autenticado? É até estranho você falar que o leiloeiro é autenticado. Que o intérprete é, por exemplo, arquivado. A pessoa é arquivada. Não faz muito sentido. Então, ele é matriculado. Tá? Os livros são arquivados? Aqui dá para confundir. Não, os livros são autenticados. Tá? Então, são os atos de registro. Isso aqui está previsto numa lei especial, que é a lei, se eu não me engano, 8934, que é a lei do RP, Registro Público de Empresas Mercantis.